Olá! Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Trabalho acadêmico e já sentindo um calafrio só de pensar nas citações ABNT? Fica tranquilo, fica tranquila, a gente vai desvendar esse mistério e mostrar como essas regras, na verdade, podem ser as melhores amigas de um bom argumento. Pois é, essa sensação é super comum. Aquele momento em que o texto está incrível, as ideias estão fluindo, mas aí bate a dúvida da formatação. Parece um labirinto, né? Mas a boa notícia é que tem uma lógica, e ela é mais simples do que parece. Sabe, o mais importante é entender o porquê das regras. Elas não foram criadas para complicar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Elas são a base para dar credibilidade e clareza para o que está sendo escrito. É o que faz um trabalho ser levado a sério. E, claro, para não ter achismo, tudo o que a gente vai ver aqui é baseado na fonte oficial, na norma mesmo, a ABNT NBR 10520. É ela que dita o jogo. Então pode confiar que a informação é quente. Bom, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente vai começar entendendo por que citar é importante, depois mergulhar na citação direta, na indireta, naquele caso especial do APUD e, por fim, no desafio de hoje em dia, que é citar fontes da internet. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo fundamento de tudo. Antes de decorar qualquer regra, a gente precisa entender qual é a da citação, por que ela existe. Ela é basicamente o alicerce de qualquer trabalho acadêmico sério. Pensa numa citação como se fosse um diálogo. É o jeito de trazer outras vozes de outros especialistas para dentro da conversa do seu texto. Isso mostra que foi feita uma pesquisa, que as ideias têm fundamento e, o mais legal, que esse trabalho faz parte de uma discussão maior. Ok, agora vamos entrar no primeiro tipo, o mais literal de todos, a citação direta. Sabe quando a frase de um autor é tão boa, tão perfeita, que não dá para mudar uma vírgula? É para isso que ela serve. E a palavra-chave aqui é fiel. É uma cópia exata, um copy e cola feito do jeito certo, dando o devido crédito. É pegar aquele trecho, letra por letra, e trazer para o seu texto. Agora, aqui tem um detalhe que faz toda a diferença e que muita gente erra. A ABNT trata as citações diretas de formas diferentes dependendo do tamanho. Se for curtinha, é de um jeito, se for longa, é de outro completamente diferente. Para citações curtas, aquelas de até 3 linhas, a regra é ser discreta. Ela entra ali no meio do parágrafo sem cerimônia, só que protegida por aspas duplas. E no final, claro, a identificação. Sobrenome do autor, ano e o número da página. Simples assim. Agora, se a citação tiver mais de 3 linhas, aí a coisa muda de figura. Ela ganha um tratamento VIP, um bloco só para ela. Olha só, tem que ter um recuo de 4 centímetros da margem, a letra fica menor que a do resto do texto, o espaçamento é simples e, muito importante, nada de aspas. É um jeito de destacar visualmente aquela fala. Beleza, agora vamos para o outro lado da moeda, a citação indireta. Aqui o jogo não é mais copiar. É interpretar. É sobre mostrar que a ideia de outra pessoa foi compreendida e, então, recontada com as próprias palavras. Ou seja, aqui a gente mantém a ideia original do autor, mas a gente se apropria dela na escrita usando o nosso próprio estilo. É uma paráfrase. E isso é ótimo, porque demonstra que o conteúdo foi de fato absorvido. Justamente por ser uma interpretação, as regras aqui são mais flexíveis. A citação se mistura ao texto, sem aspas, naturalmente. O que não pode faltar de jeito nenhum é a menção ao autor e ao ano. Já o número da página vira opcional, até porque a ideia pode estar espalhada por várias partes do texto original. Certo, agora vamos para um caso bem específico. E se aquela fonte incrível que todo mundo fala é super difícil de achar? Um livro raro, um artigo antigo, mas essa fonte foi citada no livro que a gente tem em mãos. O que fazer? Para isso existe a citação de citação. O famoso APUD é basicamente um recurso para citar uma fonte de segunda mão. É a solução para esses casos em que a obra original é de difícil acesso, mas a citação é tão importante que não dá para deixar de fora do argumento. Essa palavrinha vem do latim e significa, de forma bem direta, citado por. Ela funciona como uma ponte, conectando o autor da ideia original, que a gente não leu, com o autor do livro que a gente de fato consultou.
E aqui está um exemplo perfeito de como funciona. A gente dá o crédito principal para o Hofstede, que é o autor da ideia original de 1984, mas com o Apod a gente deixa bem claro que chegou nessa informação através da leitura do trabalho do Mota de 2012, transparência total. E chegamos num ponto que, nossa, é o dia a dia de qualquer pesquisa hoje. Como citar a infinidade de coisas que a gente acha na internet? Sites, blogs, artigos online. Sim, a ABNT também pensou nisso. Aqui o segredo é separar as coisas. Lá no meio do texto a chamada é bem simples. Pode ser o nome do site e o ano, por exemplo. Mas o trabalho pesado fica para a lista de referências lá no final. Ali a informação tem que ser completíssima, com o autor, título, o link e, fundamental, a data em que o acesso foi feito. Isso garante que, mesmo que o site saia do ar, o registro da fonte continua lá. Então, vamos amarrar tudo? Basicamente, são 3 os caminhos. Citação direta é a voz do autor, exatinha. Citação indireta é a ideia do autor, mas com a nossa voz. E o APUD é quando a gente cita um autor por meio de outro. Dominando esses 3, a maior parte do desafio já foi. Quando a gente entende a citação como uma ferramenta e não como um obstáculo, tudo muda. Ela deixa de ser um problema de formatação e passa a ser parte da estratégia de convencimento. A questão, então, deixa de ser como citar e passa a ser o que citar para deixar o trabalho ainda mais forte. É uma virada de chave, né?